Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai ver linguagens correconhecíveis. Linguagens correconhecíveis basicamente são aquelas linguagens em que o complemento delas é reconhecível. A gente já vai ver, mas a ideia de estudar essa definição é por causa de um teorema que vai nos ajudar com relação a linguagens decidíveis. Começando pelo começo, recordando o básico, uma linguagem é um conjunto de palavras. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Desde do primeiro dia de aula, eu repito. Por quê? Porque é só um conjunto, né? É só um subconjunto de sigma asterisco, certo? Bom, se uma linguagem é um subconjunto de sigma asterisco, o complemento dessa linguagem, que nada mais é do que sigma asterisco menos as palavras que estão na linguagem L, também é uma linguagem, certo? Ok, cai daí. É aí que a gente quer ver a respeito do complemento de uma certa linguagem, tá? Linguagem correconhecível, então, é uma linguagem B é correconhecível se for o complemento de uma linguagem reconhecível. Lembrando que a gente está falando de conjuntos. Se eu tenho um conjunto A, faço o complemento dele e depois faço o complemento novamente, eu tenho o próprio A, né? O duplo complemento é o próprio conjunto. Então, uma linguagem é correconhecível se B é igual ao complemento de uma linguagem reconhecível. Ou seja, a linguagem B é correconhecível se o complemento dela, B barra, for reconhecível, certo? Porque se B barra for reconhecível, B barra barra, que é B, é o complemento de uma linguagem reconhecível, tá? Ou seja, uma linguagem B é correconhecível se eu tenho uma máquina de Turing que reconheça o complemento dela, B barra. Tá, e daí? Qual é a brincadeira? Isso para brincar com decidibilidade, tá? Eu tenho uma linguagem decidível se somente se essa linguagem for tanto reconhecível quanto correconhecível. Tá? O que isso quer dizer? Se eu tiver uma linguagem decidível, isso quer dizer que tanto a linguagem, esse conjunto de palavras que está na linguagem, eu consigo dizer que tá, quanto aquilo que não está na linguagem eu consigo também reconhecer, dizendo que não está nesse caso, tá? Então a gente vai de fato mostrar esse teorema, tá? É um se e somente se, portanto eu tenho a ida e tenho a volta. Vamos pensar sobre a ida. A ida é, se eu tiver uma linguagem decidível, então ela é reconhecível e correconhecível. Ok, se a linguagem é decidível, a gente sabe que ela tem uma máquina de Turing que decide, ou seja, ela para qualquer entrada, seja entrada que pertence ou não à minha linguagem. Ok, então, essa máquina que a gente tem, que decide a minha linguagem L, ela então é uma reconhecedora de L também, né? Ela é mais que isso, é uma decisora, mas tá bem. Eu quero ter pelo menos uma máquina de Turing para ela, e eu tenho ela própria. Ok. E eu preciso também ter uma reconhecedora de L barra. Quem é essa reconhecedora? É a máquina que eu já tinha, só que com as saídas trocadas, certo? Eu pego as palavras, mando para minha decisora de L, e ela vai me dizer se tá ou não tá em L. Se ela responder não, quer dizer que ela tá em L barra. E daí eu pego, justamente, troco a resposta. Tá aqui a prova, então, tá? Se uma linguagem é decidível, então ela é reconhecível e correconhecível, tá? Então, se A é decidível, eu tenho a máquina de Turing M, em que a linguagem de M é essa minha linguagem decidível A, tá? Eu preciso ter um reconhecedor para A, é a própria M, tá, beleza? E eu preciso de um reconhecedor para A barra, quem é? Chamei de M',
Tá? O que ela faz? Ela pega a entrada que foi fornecida para ela e manda para M. Espera M responder, e M é uma decisora, então M tem garantia de resposta. E vai inverter a resposta de M. Se M aceitar, ela rejeita. Se M rejeitar, M' aceita. Então, eu estou reconhecendo o complemento de A, ou seja, A também é correconhecível. O outro lado, a volta, é o quê? Se eu tenho uma linguagem reconhecível e correconhecível, então ela é decidível. E assim, se eu tenho uma linguagem reconhecível e correconhecível, a partir dessa informação, o que eu sei é que eu tenho um reconhecedor para A. Então, a minha máquina X, de forma que L de X é igual a A. E eu tenho um reconhecedor. Tá? E tenho um reconhecedor para A barra. Uma máquina Y, que a linguagem de Y é A barra. E elas, Y e X, são reconhecedoras. O que eu quero dizer? Pode acontecer de X ou Y entrarem em loop, certo? X pode entrar em loop quando tiver palavras que não estão em A. Y pode entrar em loop quando eu tiver como entrar uma palavra que não esteja em A barra. Tá? Eu preciso de um decisor para A. Eu preciso ter a garantia de uma máquina de Turing que para qualquer entrada. Como é que eu faço isso? Eu vou brincando, eu alterno X e Y, certo? Então, ó, se A é reconhecível, a gente tem a nossa máquina de Turing X que reconhece A. A pode entrar em loop, mas ela entra em loop quando, se ela entrar em loop, vai ser em entradas que não estão em A. A é correconhecível, então eu tenho a minha máquina de Turing Y que reconhece o complemento de A. Posso entrar em loop infinito também com Y, mas só em palavras que não estão no complemento de A. A gente vai fazer então essa máquina de Turing D, que é uma decisora de A. A gente tem garantia de parada. Tá? Aceita somente o que está em A e todo o resto ali rejeita. Então eu pego minha entrada e o que eu vou fazer? Eu vou passar essa entrada para X e para Y e vou alternar um passo de cada vez em cada uma das máquinas. Faço X fazer um passo, vejo se respondeu, se não, faço Y dar um passo, vejo se respondeu, se não respondeu, faço X dar um passo e assim por diante, tá? Quando é que eu vou parar? Quando alguma delas aceitar. Ah, e se a outra rejeitar? A gente não tem garantia de rejeição da outra. Então, o que a gente tem certeza é que tanto X quanto Y, uma das duas vai aceitar. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a linguagem de X sendo A e a linguagem de Y, o complemento de A. A união de A com complemento de A são todas as palavras possíveis. Então, dada qualquer palavra que a gente sabe que ou vai estar em A ou vai estar no complemento de A. E aqui é um ou exclusivo, certo? Então, com certeza, uma das duas, X ou Y, vai parar aceitando. Qual? Depende se está em A ou não. Se tiver em A, vai ser X que vai parar aceitando. Se não tiver em A, vai ser Y que vai parar aceitando. Então, se for o X que aceitar, a minha decisora D vai aceitar. Se for o Y que aceitar essa entrada, eu vou rejeitar. Pronto. Está feita a prova desse teorema. Teorema bem simples e que ajuda bastante. E já traz um resultado bem bacana, que é a nossa primeira linguagem não computável. Primeira linguagem que não tem uma máquina de Turing para chamar de sua. Né? A gente acabou de mostrar que uma linguagem é decidível se ela for reconhecível e correconhecível. A gente também viu que a linguagem AMT não é decidível. Tá? Aquela linguagem aqui, AMT,
que são os pares máquina e palavra, máquina de Turing e palavra. Então, M é uma máquina de Turing e W pertence à linguagem de M. Essa aqui é a nossa linguagem do problema da parada, que a gente chamou, que não é decidível, a gente viu isso. Tá, não é decidível, porém ela é reconhecível, certo? A gente pode pegar e fazer uma máquina de Turing que recebe M, recebe W, manda M rodar com a palavra W e fica esperando. Se M parar e aceitar, eu aceito. Se não, posso ficar esperando. Ou se por um acaso ele parar e rejeitar, eu posso rejeitar, aproveitar e tal. Mas pode acontecer de M entrar em loop e eu fico lá esperando. Tá? Isso é um reconhecedor para a AMT. Então, a AMT é reconhecível, mas ela não é decidível. Ou seja, o complemento de AMT não é reconhecível, não é computável, não tem uma máquina de Turing para chamar de sua. Por quê? Porque se por um acaso o complemento de AMT fosse computável, fosse reconhecível, uma vez que a AMT também é reconhecível, a AMT teria que ser decidível. A gente viu que não é. Então, agora a gente pode não decidir. A gente consegue, de fato, depois de ver a primeira linguagem que não é decidível, ver esse teorema também, notar que realmente tem linguagens que não são decidíveis, tem linguagens que não são nem reconhecíveis, a gente vai poder começar a trabalhar sobre os resultados que a gente já tem para ampliar o nosso leque de linguagens indecidíveis. É o que a gente vai ver mais adiante, logo em seguida. Até mais. Tchau, tchau. Ok.